Nós estamos aqui essa abençoada reunião, não é? E quando a gente reúne para melhor, não é? Quando a gente reúne, a gente espera que tenha salmos, que tenha cânticos espirituais, que tenha profecia, que tenha vitória, que tenha bênção. Eu quero ler com vocês nessa noite, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, o verso 22 ao verso 30. Capítulo 22 ao 30. A irmã Valéria vai colocar na tela aí, para a gente ler junto esse texto. Vamos ler. 22. Quando começaram a cantar, cadê vocês? Está aí? Estão vendo? Então vamos lá. Quando começaram a cantar e a cantar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los, aniquilá-los. Depois que massacrarem os homens de Seir, destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avistava o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres, encontraram neles grandes quantidades de equipamentos e roupa, também de quantidade, bem objeto de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que era capaz de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor, pois isto até hoje, este lugar é chamado Vale de Beraca. Amém. Aleluia. A palavra Beraca, a palavra hebraica, que é traduzida, significa benção. Então, na verdade, é Vale da Bênção, né? É Vale da Bênção. Vale da Beraca, que foi transformado em Vale da Bênção até hoje. Então, eu quero, nessa noite, dividir com vocês essa palavra. Ainda há esperança no vale, tá? Ainda há esperança no vale. A esperança no vale é como você encontrar água no deserto, né? É como você encontrar alegria na tristeza, é como você encontrar força na fraqueza, né? Então, esperança no vale. Tem até uma música que nós cantamos, bonita, né? Então, vamos ouvir essa música hoje ainda, no final dessa palavra. Haverá paz no vale, para mim, né? Todos vocês conhecem, né? Muito bem. Agora, meus irmãos, na Bíblia há um embate entre monte e vale. Há um embate, né? Quando a gente fala em vale, a gente pensa em coisas ruins, né? Vale reporta a gente para lugar triste, lugar de morte, de sepultura, de batalha, de esconderijo, de derrota, divisão, contenda, fracasso, lugar de depressão, né? Lugar de lágrimas, lugar de descorajamento, aonde tira a nossa coragem, lugar de medo, né? Então, a Bíblia fala em vale dos ossos secos, né? E assim por diante. Então, a palavra vale aqui, ela contrasta com o monte, enquanto que o monte, quando fala em monte, a gente lembra de sucesso, de conquista, de domínio, de apogeu, de estar no auge, estar em evidência, estar nas alturas, estar poderoso, né? Então, o contrário, é muito contrário o entendimento de uma coisa para outra. Quando Deus trabalhava com o povo de Israel para tomar a posse da terra prometida, Deus disse bem claro para eles: olha, a terra que vocês vão entrar após atravessar o Jordão, é uma terra que vocês vão entrar para tomar posse dela. Mas fique consciente,
essa terra tem montes e vales. Tem montes e vales. Então Deus não enganou nenhum de nós quando falou que a vida espiritual, ela não é uma vida que não seja aplanada constantemente. Nós na nossa trajetória não temos como evitar os vales, né? Não temos como ficar isento desses vales da vida. De vez em quando a gente se encontra no vale qualquer da vida, né? Mas os vales da Bíblia têm muito significado. E quando falamos em vale, a gente pode enumerar alguns, por exemplo, vale de vergonha, vale da solidão, vale da tristeza, vale do desespero e da dor, vale de chorar, vale das lágrimas, né? Então tudo isso faz parte da nossa trajetória, a nossa vida, né? Agora veja bem, quando a gente está falando em vale, há um capítulo, há um salmo, onde o salmista canta a trajetória, a caminhada de alguém que está, de um grupo de pessoas, ou de uma família que está indo para Sião, está indo para Jerusalém. E esse texto está no Salmo 84, onde fala assim: como são felizes os que encontram força e os que são peregrinos de coração, que ao passarem pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes, e as chuvas de outono também enchem a cisterna. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente em Sião. Vale de Baca, até hoje, esse Vale de Baca é um setor, é uma região que fica perto lá de Beirute, né? O bairro de Beirute lá chama bairro de Baca, até hoje chama Vale de Baca. E o Vale de Baca naquela época, ele era um lugar de jogar lixo, As pessoas levavam lixo e jogavam lá naquele Vale de Baca. Ou então as pessoas iam para o Vale de Baca para chorar, A pessoa estava com vergonha de chorar aí sua casa, no seu trabalho, então ia para o Vale de Baca chorar. Ali ela lagrimava no Vale de Baca. Aí foi inspirado desse Vale de Baca, que o salmista escreveu: aquele que passando pelo Vale de Baca, faz dele uma fonte que vão indo, prosseguindo de forças em força. Então, aí o salmista faz o seguinte: olha, como são felizes os que encontram forças em ti, e que são peregrinos de coração. Que na verdade o salmista estava dizendo o seguinte: olha, a gente tem passar por esse tipo de coisa, passar por lugar de chorar, lugar de jogar lixo, que esse mundo é um lixão, na verdade. Esse mundo é um lixão, é um lugar de jogar lixo. Aí, você passando por esse mundo de tragédia, de luta, aflições, esse mundo de tantas frustrações e assim por diante, mas a gente que vai em direção à casa do Senhor, em direção à presença do Senhor Deus, a gente que anda na fé em Deus, a gente atravessa esses vales da nossa vida, da nossa existência, cantando, louvando, adorando, e com certeza que a gente nesses vales, a gente encontra força para continuar, força para prosseguir, força para chegar onde está destinado nós chegarmos. Aleluia. Então o Vale de Baca, ele às vezes nos é apresentado, nos é apresentado. E como nós saímos deste vale, é quando a nossa força, a nossa alegria, a nossa entusiasmo, nosso ânimo está no Senhor dos Exércitos. No Salmo 23, nós encontramos o salmista falando menção no vale, assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não terei medo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Aleluia.
mesmo que eu tiver de andar pelo vale de sombra de morte, não terei medo, porque Deus está comigo. Ele é meu protetor, Ele que me ajuda, Ele que me guia nos caminhos desta vida. Glória a Jesus. A palavra é o seguinte: cada um de nós não podemos perder as nossas forças, perder os nossos ânimos, perder a nossa esperança, perder a nossa coragem nos vales da nossa existência, tá? Nos vales da nossa existência, esses altos e baixos da vida, né? Essas depressões da vida, normal, irmão. Tem dia que eu estou celebrando no monte, mas tem dia que eu estou chorando no vale, da vida. Tem dia que eu estou levantando a bandeira da vitória, tem dia que eu estou de joelho no vale chorando. Essa é a vida, né? Mas o importante é o seguinte: no vale ou no monte, eu tenho certeza que quem está comigo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Olha, a gente precisa ter consciência: a gente não pode morrer em nenhum vale da nossa existência, sabe? Nós não podemos morrer, nós não podemos ser destruídos, não podemos acabar em algum vale da nossa existência. Nenhum vale. Esta é o conselho e orientação. E a palavra é: eu preciso sair deste vale com a minha bênção. Amém? Eu preciso sair deste vale com a minha bênção. Eu tenho que aprender, como Josafá nos ensina aqui, a transformar os meus vales em vales da bênção. Em vales da bênção. Isaías 40, versículo 4, combinado com Lucas 3 e 6. É uma palavra, Isaías profetizando acerca de Jesus, o ministério de Jesus, né? E Lucas confirmando as palavras de Isaías no versículo 3, e o capítulo 3, versículo 6, ele fala sobre João Batista assim: voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação do nosso Deus. Aleluia! A salvação do nosso Deus. É Deus que aplana o nosso caminho. É Deus que torna possível a nossa trajetória. É Deus que torna a nossa caminhada leve, suave possível. Então é isso, no Senhor Deus, que a gente encontra isso. Jesus, portanto, é esse poderoso Senhor, esse poderoso Salvador, né? Que levanta nós do vale e aplana os nossos caminhos em nossa trajetória. Aleluia. Olha, a gente vai aprender aqui com o texto que nós lemos de Josafá. Não importa o tamanho do exército que queira lutar contra a gente, o que importa é a disposição que eu possa ter em invocar o Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos. Porque Ele, quando luta por a gente, a vitória é certa. Amém? Ele luta contra ele, a vitória é certa. Davi teve uma guerra num vale chamado Vale de Sal. Vale de Sal. 2 Samuel 8:13. Se você ler lá, Davi ficou famoso, retornou da batalha neste vale, quando matou 18.000 soldados, né? Ele voltou deste vale renomado, famoso. Ele voltou desse vale com a vitória. Ele voltou com o seu currículo diferente, sabe? Ele voltou assim, todo mundo passou a respeitá-lo mais, a admirá-lo mais. A sua fama cresceu e o nome dele ficou renomado, nome famoso. Sabe o que Deus está falando para você? É o seguinte: se você porventura está passando por um vale, você tem que sair deste vale renomado, com fama, com o carimbo de alguém que é vitorioso, e alguém que fala: este venceu a batalha e teve sucesso, teve vitória em sua guerra.
Então, nós não podemos sair de nenhum vale derrotado. Esta é a palavra: nenhum vale será derrotado para nossa vida. Nós não vamos ser desmoralizados, nós não vamos ser difamados, nós não vamos ser envergonhados em vale algum. Deus vai tirar de nós lá com a vitória e com a bênção. Aleluia. Em 1 Reis, capítulo 20, versículo 28, Israel está brigando com os sírios. Aí de repente chega um homem de Deus, chegou para o rei e falou assim, chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus de montes, e não é Deus de vales. Aí Deus respondeu: toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que vocês saibam que eu sou Deus dos montes, mas também sou Deus dos vales. Aleluia. Deus está com a gente no monte celebrando, mas está também no vale chorando com a gente. Deus está com a gente no monte, nós sendo triunfantemente galardoado, mas também está lutando por nós nas nossas lutas no vale. Aleluia. Salmo 84 ainda fala bem assim, né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Fala menção do vale de Baca. Agora veja bem, eu quero observar com vocês aqui as estratégias que Josafá usou para vencer a sua guerra. A forma que Josafá usou para vencer a guerra. A batalha de Josafá, Josafá foi informado de que havia um grande exército que vinha contra ele. Um exército poderosíssimo, muito mais do que o exército de Israel. E a princípio Josafá ficou alarmado e temeu. Ficou apavorado e temeu. Aí ele pensou consigo como agir naquela situação. O texto diz que Josafá decidiu consultar ao Senhor Deus. E pôs a buscar o Senhor. E proclamou um jejum. Irmão, jejum tem poder. Sabe? Buscar a Deus tem poder. Pedir a Deus orientação tem poder. A maior parte dos nossos fracassos, nossas derrotas, é porque a gente não busca o Senhor na hora certa. A gente não pede orientação para o Senhor, para aquilo que é da vontade dEle. Ou a gente não jejua para Deus dar resposta para a gente. Irmão, por favor, quando você tiver uma guerra, tiver uma peleja, tiver uma luta, proponha-se a esse desafio. Josafá percebeu que a guerra era tremenda, o exército era poderoso, ia vencê-los. Aí ele qual a estratégia que ele usou? Ele pediu a Deus orientação, botou o joelho no chão, buscar o Senhor Deus e proclamou um jejum. Irmão, se nós todos orarmos, jejuando, num propósito só, pode estar certo que Deus vai agir poderosamente em nosso favor. Aleluia. Diz a Bíblia que então proclamou um jejum e todo Judá ajuntou-se para pedir socorro a Deus e orou. Ajuntou para pedir socorro a Deus e orou. E a oração de Josafá está aqui. Oração de Josafá está aqui. Josafá levantou na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Oração dele: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos. Ninguém pode opor a ti. Não és tu nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e dessa parte, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão?
Eles a têm habitado nela, construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, não nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e proclararemos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas, habitantes do monte Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vi agora como estão nos retribuindo ao vir expulsá-los da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aleluia. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Aleluia. Seu problema pode ser muito grande, até quando Deus não está sabendo. Dia que você notifica a Deus o seu problema, fica pequenininho. A sua luta pode ser muito grande, até o dia que você não divide a sua luta com Deus. O seu vale pode ser impossível de vencer, até o dia que você não convoca Deus para a sua guerra. Aí, a oração de Josafá: Senhor, tua palavra disse, quando a gente está em aperto, a gente está em guerra, está passando fome, está em dificuldade, a gente está enfrentando dificuldade financeira, perigos, derrota, prejuízo, a gente está próximo a ter um problema seríssimo no dia de amanhã. O Senhor orientou nós que nessa hora a gente vai para a tua igreja, vai para o seu templo, volta o nosso pensamento, a nossa cabeça para ti, o nosso pensamento para o Senhor, te buscamos orando, e o Senhor age em nosso favor. Meu irmão, este Deus da Bíblia é o mesmo Deus pelo qual me trouxe eu e você para este culto nesta noite. Aleluia. É o mesmo Deus que tem os seus olhos abertos em direção a nós, que tem seus ouvidos abertos em direção a nós, que tem suas mãos estendidas sobre nós. É o mesmo Deus. Clame para Ele, peça para Ele, confia nele, porque Ele pode trazer a bênção que você precisa. Agora veja bem, ele orou a Deus. Então a oração de Josafá ensina a mim e a você a estratégia de uma vitória. Primeira coisa que Josafá, ele observou o seguinte: ele, quando soube da notícia de um grande exército vinha contra ele, um grande exército estava se armando contra ele, ele sabendo que era algumas nações que vinham contra ele, que a luta era invencível, ele dispôs a ouvir a voz profética. Aleluia. Tem muita gente que não tem mais ouvido para a voz profética do Senhor. Eu estou nessa noite aqui na condição de profeta de Deus para a sua vida. Eu estou aqui nessa noite na condição de profeta de Deus em favor da sua vida. E Deus está dizendo para eu dizer para você, escuta a voz do Espírito de Deus. Não escuta a voz dos homens. Não escuta a voz do mundo. Não escute a voz do inimigo. Escute a voz de Deus. Escute o som profético. Escute a voz que vem do alto em sua direção.
Para você não entrar em pânico, em desespero, não entrar em drama, não entrar em caos. Escuta a voz do Senhor Deus. Eu luto por você a sua batalha, eu guerreio por você a sua guerra, eu estou com você no vale da sua existência. Aleluia, aleluia. Aí, meus irmãos, diz a Bíblia que a arte que ele usou foi essa. Olha aqui, a arte que ele usou. Quando começaram a cantar e louvar a Deus. Quando começaram a cantar e louvar a Deus. Aleluia. A gente tem que aprender o seguinte: a celebração do cântico, a celebração do louvar, a celebração do adorar, tem que ser algo, irmão, não pode ser algo de ordem religiosa, não, sabe? Não pode ser algo assim, natural, não pode ser algo mecanizado, não, porque a gente percebe às vezes durante a reunião do culto que alguém está cantando, mas disperso, como fosse algo aqui muito, muito repetitivo. Gente, a arte, a atividade espiritual de louvar e adorar a Deus é arma espiritual, sabe? Quando a gente começa a cantar e louvar, a gente começa a estar vencendo inimigos ao nosso derredor, sabe? Deus começa a agir em nosso favor. Deus começa a desabaratar as coisas que estão contra a gente. Deus começa a abrir a porta. Deus começa a quebrar as cadeias. Quebra os cadeados com louvor e adoração. Aleluia! Começaram a cantar louvor e adoração, e o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amor, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Israel. Aí diz o texto que os amonitas e moabitas atacaram os montes de Seir para destruir, aniquilar-os. Depois de massacrar os homens de Seir, destruíram uns aos outros. A guerra que era de Israel ficou entre eles. Aquele exército enorme começou a guerrear entre eles. Resultado, acabaram todos. Foram todos destruídos e deixaram uma fortuna de sequela daquela guerra. Diz o texto, olha o que o texto diz aqui, ó. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se à vista do deserto olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Ninguém matou ninguém, foi eles que mataram um ao outro. Eles que mataram um ao outro. Aí diz o texto seguinte: então Josafá e os seus exércitos foram saquear os cadáveres, encontrar eles grandes quantidades de equipamento e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando o que aquele exército deixou. 3 dias. Mas havia mais do que eles eram capazes de levar. Eita, Deus mesmo. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o poderoso Deus que nós servimos. Aleluia. Havia tanto recurso, tanta bênção que eles não davam conta de levar. Aí, o que é que aconteceu? Olha aí, no 4º dia, eles reuniram no vale de Baca, onde louvavam o Senhor, pois até hoje este lugar é chamado Vale de Beraca. Olha, esse Vale de Beraca era o último vale, a pontinha do vale, dava saída para o deserto. Era a último escape que eles tinham, sabe? Ali, se eles não tinham para onde correr, era morrer ou lutar. Lutar eles davam conta. A única saída era o seguinte:
aquele vale ser transformado, ser revertido no que foi revertido. Deixa eu falar para você aqui. Em Deus, por meio de Jesus Cristo, você pode reverter o vale da sua vida em um vale de bênção. Aleluia, está me entendendo? Em Deus, por meio de Cristo Jesus, por meio da fé, por meio da confiança, através de louvor e adoração, você pode transformar este vale em vale de bênção. Você pode extrair desse vale nenhum prejuízo, mas lucro. Você pode extrair desse vale vitórias que você nunca imaginava. Mas por favor, não morra nesse vale. Levanta, dá glória a Deus e deixa Deus operar na sua vida. Aleluia, aleluia. Aí nós encontramos esse texto aqui. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os havia enchido de alegria, dando vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém, foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Irmão, a vitória que vem de Deus, ela não traz confusão, traz alegria. Traz alegria. Traz alegria. Eles voltaram para Jerusalém alegre, e o Senhor encheu-os de alegria. Encheu-os de alegria. Nós vamos começar o nosso Projetando 2026. Já está pronto aí? Já joga na tela? Tá? Joga na tela para nós aí. Está aí Projetando 2026. O que eu quero que vocês entendam o seguinte. Olha aí, Projetando 2026. Tem os temas aí também? Não tem o tema. Mas eu tenho, né? Me dá aí, por favor. Me dá aí, por favor. Aleluia. Dá os temas aqui. Achou, meu filho? Eu tenho, dá meu celular, por favor. Eu tenho aqui. Isso aqui. Eu tenho aqui. Se não tiver aqui, eu tenho. Vai ficar de pé para vocês ficarem mais à vontade. Pode ficar tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Fica agoniadão. Hoje Deus vai receber seu louvor e sua adoração. Vai. Isto. Olha lá. Isto. Ok, obrigado. Ó, o tema 2026 é essa aqui, ó. Projetando vida plena. Projetando vida plena. Diga, amigo, projetando vida plena. É baseado em Filipenses 4, 4 a 9. Primeiro tema, alegria no Senhor. Segundo, o Senhor está, é sobre alegria. É sobre alegrar sempre do Senhor. É sobre desfrutar de comunhão com Deus. É sobre desfrutar de um pensamento de vitória. Esse é o propósito do nosso Projetando 2026. Agora, se você abre lá o texto que nós escolhemos, em Filipenses capítulo 4, versículo 4 em diante, versículo 4, fala assim: alegre-se, põe lá por favor, 4, isso aí, vamos ler comigo aí. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Perto está o Senhor. Deixa eu falar para vocês aqui. O carimbo de um vitorioso é alegria. Sabe? Nós estamos vivendo um mundo onde a tristeza faz parte da vida, né? Tanto é que se você for comprar remédio na farmácia para tristeza, tem, né? Tá cheio de remédio para acabar com a tristeza. Vai lá, rapaz, vai no médico, doutor, eu estou com a tristeza tão grande no coração, tem dia que eu penso até em morrer. Toma esse remédio aqui que sara. Aí toma e sara mesmo, você fica tonto, né? Fica grog, vai dormir. É verdade?
Aí, essa hora mesmo. E assim, mas tá cheio disso aí, né? Tá cheio disso nas farmácias, nos receituários dos nossos valorosos profissionais da medicina, né? Mas a Bíblia faz uma recomendação assim, olha, alegre no Senhor. Alegre no Senhor. Não alegre nas coisas dessa vida, não. Alegre no Senhor. Deus está dizendo, alegre em mim, porque eu dou a vitória que você precisa. Alegre em mim, que eu venço a sua batalha. Alegre em mim, que eu luto a sua luta. Aleluia. Glória a Jesus. Meu irmão e minha irmã, eu não sei se eu falei aqui por falar. O que eu falei tem sentido para você. O que eu falei, se tiver sentido para você, eu quero fazer nesta noite com você a oração de Josafá. Eu quero orar com você a oração de Josafá. E a oração de Josafá é uma oração bem definida, né? Bem definida, mas é uma oração que eu quero que vocês... Ele não usou muita palavra não, irmão. Josafá não usou muita palavra não. Ó. O que ele usou foi o seguinte, olha, ele louvou a Deus dizendo que Deus é Deus, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é criador, Deus é amigo de Abraão, falou para ele algumas coisas, né? Aí falou bem assim, olha aqui, olha, ele falou, Senhor, se alguma desgraça, a palavra aqui, se alguma desgraça nos atingir, algum castigo de espada, seja peste, fome, nós nos colocaremos, Senhor, em tua presença, diante de ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Só isso. Tu nos ouvirás e nos salvarás. Eu não posso medir o seu grau de fé, mas se você tem um pouquinho de fé, põe fé na sua pequena fé, porque essa pequena fé, se for ativada nessa noite, você vai ver milagre acontecer na sua vida. Aleluia. Eu não quero que você venha à frente aqui, eu quero que você seja sincero com você. Neste ano 2026, você vai orar, a participar desse projetando. Aí você vai começar hoje, dizendo, Senhor, todo vale da minha existência, o Senhor vai aplanar para mim em 2026. Todo outeiro, o Senhor vai nivelar para mim em 2026. Eu não serei derrotado nos vales da minha vida. Eu não serei destruído nos vales da minha existência. Porque eu sei que o Senhor é Deus do monte, mas também é Deus dos vales. Cante essa música adorando e louvando a Deus, e deixa a glória do Senhor inundar esse lugar, Ele ser louvado, adorado, o Espírito dele operar em nosso meio, nós nos alegramos e tomar posse da bênção que eu preciso e que você também precisa. Aleluia. Glória a Jesus. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Adore, adore, adore. Na gloriosa manhã ou na noite a surgir, haverá paz no vale, paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Para mim, nem a sombra da noite
sol surgir no horizonte além, Graças a Deus. e mostrar Glória a Deus. todo o vale em flor. Eu almejo estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale, pra mim eu sei. Haverá paz no vale, pra mim. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale, pra mim. Haverá paz no vale, pra mim eu sei. Haverá paz no vale, pra mim eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale, pra mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Natanias, e diz: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fique desanimado por causa deste grande e enorme exército, pois a batalha não é de vocês, não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles e virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisam lutar esta batalha. Aleluia. Irmãos, eu queria atrevidamente convidar alguém, se porventura nesse exato momento está dizendo: pastor, eu estou passando por um vale, eu queria que você viesse aqui, eu queria lutar com você essa guerra, eu queria estar com você, eu queríamos orar por ti nessa hora. Se alguém quer uma oração nesse sentido, nesse aspecto, por favor, vem aqui à frente, por favor. E quando nós cantamos, nós queremos orar em seu favor, sabe? Nós queremos pedir a Deus em seu favor, nós queremos interceder ao Senhor em seu favor, nós queremos pedir a vitória na sua guerra, nós queremos pedir a bênção na sua vida. Vou pedir a Aline que vem aqui, representando a sua irmã. Aline, representa sua mãe, que está no leito de cirurgia, a mostrar para que esse vale seja destruído nessa noite da vida nossa, da mãe da irmã Aline. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Todo vale, é a promessa de Jesus. Aleluia. De Deus, aleluia. neste lugar, com teu poder e tua
graça vem avivar. Aleluia. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça vem avivar. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas vem restaurar e curar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça vem avivar. Sopra Espírito, Glória a Deus, de Deus, glória a Deus. Sopra neste lugar. Assopra, Senhor. Traz a bênção para esta vida, Jesus. Traz a bênção para esta vida, Senhor. Traz a vitória para esta vida, Jesus. Traz o conforto. Traz, Senhor, o alívio. Traz, Senhor da glória, essa noite o teu agir na vida dela, na vida dele, Senhor. Oh, Deus, transforma esse vale em vale de bênção. Faz, ó Pai, ele extrair nesse lugar, Senhor, lucros, bênção, vitória, alegria, Senhor, recursos, Senhor. Oh, glória a Deus. Transforma, transforma esse vale, ó Pai, em vale de bênção. Transforme esse vale agora, Senhor, em vale de vitória, em vale de vitória. Cura, Senhor, cura quem está no leito de enfermidade. Traz a bênção, ó Pai, daquele que está em crise de qualquer espécie. Traz a vitória, traz a bênção, traz, ó Pai. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, Deus. Transforma, Jesus, o vale da minha irmã, do meu irmão, Senhor, em um vale de bênção. Glória a Deus, 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 glória, glória, aleluia, alegre, alegre, alegre no Senhor. Sobre todas as nações, aleluia, sobre toda a terra estende a sua glória. Aleluia, aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai no Senhor, pois a alegria do Senhor é a sua força, a alegria do Senhor é a sua vitória. Alegre no Senhor, porque o Senhor luta a sua guerra, luta a sua peleja, vence por você, cuida de você, está contigo em todos os vales que você passar, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte. A palavra diz: eu estarei contigo, meu filho, estarei contigo, minha filha. Aqueles que passam pelo vale de lágrimas, o Senhor diz: se eu estiver na sua vida, você passa por isso, mas vai de força em força,
de vitória em vitória, de fé em fé, de bênção em bênção, até alcançar a vida plena, a vitória total para a sua vida, para a sua vida. Dá glória a Deus, exalta o Senhor, fale em língua estranha, profetize, porque o Senhor está aqui e a alegria dele é a nossa força. Cante louvores, adore a Deus na liberdade do Espírito e deixa Deus operar ainda mais, ainda mais, ainda mais na sua vida, para que você saia. É tanta bênção que eu não consigo carregar, e eu quero mais do Senhor, eu quero mais bênção dele, porque na vitória dele há fartura de bênção, a fartura de vitória, a fartura de recurso, a fartura de saúde, a fartura, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Eu quero ouvir a sua voz dando glória a Jesus, eu quero ouvir a sua voz exaltando a Jesus, eu quero ouvir a sua voz bem alto, gritando o nome do Senhor. Celebre o nome dEle, celebre o nome dEle.